João Batista Ferreira. Muito bem, agora são 8 horas mais 30 minutos em Jacobina, 8h30 na Bahia. De volta aqui com o jornal hoje, né? O jornal especial. Gente, eu estou aqui de Penetra, né? Os apresentadores estão por aqui, Cleiton Lois, Evandro Oliveira, mas eu vim aqui hoje para conhecer uma pessoa que eu sempre tive um sonho de conhecer, que é a neta do casal Lampião e Maria Bonita, a Vera Ferreira, jornalista, pesquisadora, escritora, que está na região de Jacobina, acompanhando aqui o diretor e cineasta Bruno Azevedo. Está sendo produzida uma trilogia sobre a história do cangaço, e nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui com o Bruno Azevedo, mas hoje nós temos o orgulho aqui, Vera, de recebê-la. Nós conversamos sempre com políticos, deputados, senadores, governadores, mas a sua presença nos honra muito, porque você é a história viva do Brasil, é uma página importante da história do nosso país, que foi o cangaço, que às vezes se faz uma leitura de uma maneira distorcida, né? E você tem, ao longo desses anos, especialmente agora nesses últimos anos, buscado dar ao cidadão, ao leitor, ao jovem, uma informação muito mais real, muito mais próxima daquilo que efetivamente foi o cangaço. Por que aconteceu tudo aquilo? Por que aquelas pessoas entraram daquela maneira num mundo onde você estava à margem do Estado, porém, evidentemente, você convivia também com o Estado que perseguia, que matava pessoas, como infelizmente acontece no dia de hoje. Mas eu quero saudá-la aqui, desejar realmente um bom dia especial. Seja bem-vinda aqui à Rádio Jaraguá. É um prazer tê-la em Jacobina e prazer imenso conhecê-la, Vera. Ô João, obrigada, bom dia. É muito bom ser recebida com tanto carinho, né? Obrigado a todos os ouvintes, bom dia, né, para os ouvintes da Rádio Jaraguá. E dizer que é sempre muito bom estar numa região onde próxima região tem muita história do cangaço, né, João? É bom ter pessoas que têm esse interesse pela história. E eu estava conversando ontem com o Bruno, com o Braz e o Jorge, dizendo que é tão interessante que 80 anos, né, que vai fazer agora no dia 28 de julho, de morte do meu avô, da minha avó e dos 9 companheiros, que eu digo que é o fim do cangaço, não é o oficial, que é 1940 com o Curisco, mas é o oficioso, que todo mundo diz que acabou o cangaço a partir da morte deles, né? E o interesse pela temática é como se tivesse acontecido ontem, né? É verdade. E isso impressiona, são jovens, e os jovens estão, hoje eu estou notando que eles estão com mais sede de conhecimento, né? Ontem, assim, o Rafael, esse cara é tão bom conversar com uma pessoa jovem que ele disse que começou a se interessar, começou a ler, ele disse que está ávido para ler, para conhecer a história. Rafael Damasceno. Né? O presidente aqui do Jacobina Esporte Clube. Então, assim, eu fico impressionada e gratificada, porque você começa a perceber que o teu trabalho ao longo dos anos, né? Eu não faço esse trabalho sozinha, entendeu, João? Tem pessoas sérias, porque eu digo que se a história não é feita com responsabilidade e comprometimento, não adianta, né? Essa história vai cair por terra. Mas tem pessoas sérias ainda que contribuem para que essa história se mantenha viva e entendida e compreendida, que é o mais importante. Pois é, Vera, Lampião só deixou uma filha, que é expedida a sua mãe. Minha mãe está com 85 anos. Como é que está? Está ótima. Se eu entrar aqui, eu presento com minha irmã e ela fica toda satisfeita. Ela está muito bem, graças a Deus. Ela chegou a conhecer os pais. Qual foi a relação dela com Lampião e Maria Bonita? Isso. Com 21 dias ela foi dada, né? Um casal de vaqueiros na região ali em Porto da Folha, Sergipe. Ela nasceu numa fazenda em Chu. E meu avô procurou saber com o dono da fazenda quem tinha tido filho na mesma época, porque ela não podia ser dada a uma família que não tivesse tido filho. Até essa preocupação os cangaceiros tinham que ter, porque a desconfiança ia ser muito por parte da volante. E ele disse: meu vaqueiro, a mulher teve uma filha recente. Aí ele mandou chamar o vaqueiro, o casal, que era Aurora e Severo, e disse: você vai criar minha filha. Aí ele disse: capitão, eu não tenho condições, eu já tenho 11 filhos. Aí ele disse: onde come 11, come 12. E ela foi criada com muito carinho por essa família até 9 anos de idade. Foi quando Juriti, um ex-cangaceiro, né, já tinha acabado o cangaço, tudo,
denunciou ela foi pega por um juiz daqui da Bahia, lá de Salvador. Mas minha mãe lembra muito pouco deles, assim, lembra 3 vezes. Eles chegaram a visitá-la 3 vezes. Não, na lembrança dele. Mas ele foi muito mais. A irmã porque era mais uma velha, decisão muito difícil, né? Você deixar um filho, né? Abrir olha, mão de um filho Fila era e Dadá e a Dília uma vez me disse, quando eu perguntei como é que era dar o seu filho, né? Dadá teve 6 filhos no cangaço, né? Ela disse, é a maior dor que uma mãe pode suportar e ter na vida. Ela disse que carregava isso o dia a dia. Ela disse que a dor era diária, né? Porque você se separar do seu filho, ela disse que é tirar um pedaço de você. Né? Então, assim, minha mãe lembra dessas 3 vezes, porque quando eles foram mortos, minha mãe tinha só 5 anos e 9 meses. Então, as lembranças dela são muito pouco. Ela disse que lembra da primeira vez que viu aquele monte de homem, aquelas figuras, né, aquelas mulheres, aquelas figuras coloridas. Ela teve medo e foi para debaixo da cama. Até porque, talvez, ela sendo criada ali, eles evitavam falar que era filha de Lampião. Não, né? ela disse que desde que se entendeu de gente, minha mãe disse que os pais diziam assim, nós somos seus pais, mas os seus pais verdadeiros são Lampião e Maria Bonita. Ela disse que desde criança ela já tinha. Soube, sempre criança que ela soube, isso, entendeu? Né? Aí ela disse que quem foi buscá-la debaixo da cama foi meu avô. E minha avó ficava meio atrás do meu avô, assim, do lado. Aí eu sempre digo para a mamãe, talvez minha avó não se aproximasse tanto da senhora, porque para a mulher é muito mais difícil do que o homem. Né? Essa separação, até né? hoje ainda essa tem ruptura, muito, né, Vera? Essa coisa de muitas pessoas, por falta de condição, tem que dar para as famílias criarem. Crianças, né? E é uma dor. Eu não sou mãe, não, mas eu sou tia e imagina. Esse caso agora dos Estados Unidos, que as famílias foram separadas, né? Os filhos, está repercutindo no mundo inteiro. Isso é um crime, né? Isso é uma ruptura de uma brutice muito grande, né? Então, mas a irmã de criação da minha mãe, a Maria José, que era das mais velhas, disse que meu avô foi, inclusive, pouco antes deles serem mortos, meu avô esteve lá sozinho, porque minha avó estava fazendo tratamento impropriado, e ele passou. Só que ele não podia ir na casa, porque se ele ficasse muito na redondeza, aí geraria desconfiança para a volante. Ela disse que levava minha mãe para o mato, para que ele se encontrasse. Para se encontrar com o pai. Então, assim, isso foi a vida de todas as crianças no cangaço. No cangaço, né? Sua avó era baiana, né? Minha avó era baiana, aqui de Santa Brígida. Santa Brígida. Ela nasceu na fazenda Malha da Caiçara. Meu avô pernambucano, lá na antiga Vila Velha, que hoje é Serra Talhada. E minha mãe sergipana de Porto da Folha. E eles se conheceram assim, foi rapidamente, ela era, inclusive, era casada com um sapateiro. Bom, você perguntou isso, João. Porque o que a gente lê é tão fantasioso com relação ao encontro do meu avô e da minha avó, né? Não, minha avó já era separada. Né, Zé de Neném. Já estava na casa dos pais dela, já tinha voltado para a casa dos pais dela. Meu avô, na 3ª vez que passa na casa dos pais, conhece minha avó, né? E isso quase no final de 29. Aí ele retorna bem no final de 29 e começam a namorar. Né? Surge a grande paixão. E ficaram 1 ano nesse. E lógico que os encontros não eram frequentes, né? Porque isso não existia, não era um namoro diário. Meses sem se encontrar, tudo. Foi quando a família dela foi perseguida. Foi jurada de morte, né? Eles quebraram o telhado e ameaçaram queimar a família dentro da casa. E faziam isso mesmo? Faziam, tranquilo. E foi quando o meu bisavô resolveu sair daqui da Bahia e ir para Alagoas. Ela disse, não, vou ao encontro de Lampião. E no final de 30, ela foi ao encontro do meu avô. E eu digo, João, se não fosse um grande amor, né? Esse amor incondicional que é muito raro você ver hoje, meu avô não teria aceitado minha avó. Não tenho dúvida. Não, porque ele conheceu muitas mulheres, né? Na história do cangaço, ele jamais aceitou que as mulheres viessem. E até na época também não era uma coisa comum a mulher tomar a iniciativa. E foi ela que foi atrás de Lampião. Então você imagina. E outra, ele era Lampião, ele era uma pessoa procurada, ele era uma pessoa conhecida, e ela foi atrás dele. E achou, né, Vera? Então você imagina. Achou. E assim, e a união deles dois, né, deu abertura para que as mulheres chegassem. Por isso já tinha Dadá. Só que Dadá não acompanhava por isso. Muitos já tinham mulheres. Né? Ficavam em casa. Ficavam nas fazendas, nos coitos, onde eles deixavam. Mas, com a entrada da minha avó,
as mulheres realmente aderiram ao cangaço, porque eu digo que minha avó é uma mulher de uma atemporária, né? Porque o tempo dela era à frente do tempo, né? Totalmente à Com frente do certeza. tempo, totalmente. É. Porque a mulher naquela época era Submissa. era criada para cuidar da família, né? Era o objetivo, né, da criação da mulher. E ela rompeu com tudo isso, essas tradições, né? Não só minha avó, todas as mulheres romperam, porque sabiam que era um caminho sem volta. Elas sabiam, elas tinham consciência do perigo que era aquela vida, né? Como eles sabiam também. Então, assim, a história da minha avó é uma história bonita, é uma história forte, né? É, uma que, mulher de uma infelizmente, personalidade muito forte. forte, Apesar de fantástica. nova, que ela morreu com 27 anos, né? Ele com 40, eram todos novos. Apesar dessas histórias com relação ao encontro do meu avô e da minha avó, você encontra em livros e depoimentos. Cara, é impressionante como as pessoas gostam de uma mentira, né? Acho que está enraigado em todos E nós. parece que a mentira tem mais força do que a verdade, Com certeza. né? Eu vou até, com certeza. em cima disso que a Vera falou, vou até fazer uma observação aqui, que ontem nós estávamos conversando sobre isso, e o primeiro roteiro que chegou para mim, que é de uma amiga, uma escritora brilhante, ela se inspirou numa história que a avó dela contou. E ela criou uma história de ficção baseada em fatos reais. Quando eu comecei a pesquisar a história do cangaço, antes de decidir fazer o filme, eu falei assim, gente, não tem o porquê você criar histórias novas em cima de uma história verdadeira que por si só já tem tanta riqueza de fatos. Então você não precisa inventar mais nada, entendeu? Então isso que Vera fala é uma coisa muito verídica, porque tem muitas pessoas que acham que precisam, para melhorar ou para complementar a história, aumentar, criando coisas que não existiram. Quando na verdade a verdade por si só, ela não só já é mais do que o suficiente, como ela é apaixonante. A história do cangaço é apaixonante. E é claro que assim, sem querer Vera sempre foi muito justa também, nós já conversamos várias vezes a respeito disso, inclusive. É claro que no cangaço, as figuras mais importantes, que mais representam, claro que são os avós dela. Mas tem tantas histórias incríveis também de outros cangaceiros que merecem ser contadas. Então a gente não precisa inventar mentira, não precisa inventar coisas novas. A verdade por si só já é o suficiente, né, Vera? Você vê, João, aquela minissérie, acho que vocês eram muito novos. passou na Lampião Globo. e Maria. Exatamente. Quando eu fui dar a entrevista na época, eu fui convidada para o lançamento, eu já soube quando já estava pronto, que eu disse, a história, em termos de história, é zero à esquerda. Ou seja, não ajudou em nada a história, absolutamente. Tânia Alves e Nelson Xavier, para mim, foram perfeitos, né? Na atuação. A música, tecnicamente, plasticamente, foi linda a minissérie. Mas a estética história é fantástica, né? Eu disse para eles, vocês não precisam inventar. O cangaço tem tudo que vocês precisam. É verdade. Aí me passa recente uma minissérie Entre Irmãs. Entre Irmãs. Um samba do crioulo doido. Né? Fizeram uma salada e não falaram nada, absolutamente nada. Entendeu? Então, assim. Eu até vi uma entrevista de Volta Seca e ele questionando até Jorge Amado, Tocaia Grande, né? Que ele fala, se eu encontrasse com ele, esse escritor, hoje eu ia fazer ele engolir um jornal, porque é muita mentira, né? Muita fantasia, Mas completamente fora da realidade. Mas né? vindo de Volta Seca, que A também... gente tem que dar um desconto muito grande, porque ele entrou moleque, saiu moleque, Volta Seca, né? Então ele se Ele entrou exacerbou. com 11 anos de idade. Não, acho que tinha 13 anos, 13 já para anos de 14 anos. Eles exacerbavam muito as coisas que ele não fazia, entendeu? E os próprios cangaceiros não tinham pé atrás com ele, entendeu? Então, assim... Ele era um menino de recado, entrou ali para ajudar, lavar os cavalos. Assim, e saiu se achando o próprio Lampião. Né? Aí ele brigou com o Lampião, né? Ele brigou lá com o Lampião e Houve saiu, uma né? discussão, né, que meu avô não aceitou alguns comportamentos e realmente não aceitava, porque ontem a gente estava comentando sobre isso. No cangaço existiam éticas, Disciplina. existiam regras. Porque você imagine um cara ser chefe de um grupo durante praticamente quase 20 anos. Né? Foi de 22 a 38, né, quase 18 Sob uma anos. perseguição terrível, né? E sob uma tensão diária. 7 estados, né? Então, se você não tiver uma regra, né, se você não tiver pulso, você não consegue controlar. Porque eram
garotos novos, cheios de vida. Né? E armas. Né? E armas. E é né? bom lembrar, gente, ânimo. que a perseguição foi liberado pelo governo que uma polícia de um estado Podia invadisse entrar no outro outro. estado. Mas você imagina isso. Isso que o Vera está falando é muito importante, porque assim, isso mostra o controle que Lampião tinha em cima de sua liderança. Porque você imagina o que é. Tanto é que inteligentemente ele dividiu em subgrupos, justamente dos homens que ele sabia que tinham um equilíbrio melhor, uma confiança maior, para poder subchefiar outros grupos. Porque você imagina se de repente numa discussão, como acontecia, né, todos eles armados, se enveredavam numa situação. Que nem tem até um filme que é muito antigo também, Curisco, o Diabo Loiro, que tem a cena de Lídia sendo morta pelo Zé Baiano. Na hora em que Zé Baiano vai até Curisco para falar para ele, entrega o bem-te-vi para ser castigado, a primeira coisa que ele fala, entrego não, ele é homem meu, quem castigo sou eu. Primeira coisa que eles fizeram, todos eles já engatilharam as armas e não me obriga a fazer uma desgraceira aqui. Então, se Lampião não tivesse o controle, e nessa cena mostra um pouco disso. Aquela cena é real, né, Vera? É real. Você conversou com o pessoal Dadá disse que uma das coisas que ela mais lembra na vida dela era essa cena me acompanha até hoje, ela dizia, que eram os gritos de dor do Zé Baiano. Depois de ter matado. Não, durante ele matando a Lídia, porque ele amava a Lídia mesmo, né? Era uma paixão. Diz que era uma cangaceira linda, né? Diz que era a mais linda cangaceira, né, a Lídia. Todos falam isso, né? E ele matar, primeiro que o ego machista falou mais alto, né? Necessidade de se firmar, né? Se firmar e fazer se respeitar. Porque Lídia, eu achei que foi uma mulher da porra mesmo, assim, quando ela fala pro cara, pode contar para ele porque com você eu não deito, né? Ela foi uma mulher, né, de pulso ali, né? O que delatou foi morto. Foi morto, né? Porque uma das coisas que meu avô tinha mais pavor era traição e infelizmente morreu disso, né? Ele fugia tanto disso. Mas verdade, foi uma cena muito, muito cruel. Minha avó pediu a meu avô para interceder, ele disse, não posso. É a mulher dele, eu não posso interceder, eu não posso fazer nada, né? E diz que todo o grupo era a sensação de dor mesmo, né? Dentro do grupo. Agora, Vera, seu avô teve uma vida muito sofrida, né? Você vê ter a questão dos pais, o pai foi morto pela polícia, a mãe morreu posteriormente. Morreu antes, 19 dias, morreu de um infarto, com consequência de tudo. Tudo, né? que já havia acontecendo, a perseguição que eles já vinham sofrendo, os irmãos, né? Todos. E depois a polícia vai lá assassina de maneira covarde, né? Covardemente, meu bisavô, que era tido até pelos inimigos como o cara mais tranquilo, e diz que pagava para não entrar em confusão, né? Evitava. Pacato, né? Pessoa muito pacato. Ele disse que era assim. Todo mundo dizia assim: o velho Ferreira era muito pacato, aquele homem, né? E aí depois os irmãos do Lampião vão sendo mortos também. Aí morre primeiro Livino, né? Porque diz que Livino era muito exibido, muito corajoso, né? Fechado, não dava risada, aquela pessoa sisuda. E o Antônio, que era o mais velho, né? A quem meu avô tinha um respeito muito grande, uma confiança muito grande. O Antônio era o mais velho. Era o mais velho, depois vinha Livino, vinha Virgulino. Meu avô era o terceiro. Tanto que quando eles entram no grupo do senhor Pereira, porque tem muita gente que até hoje, João, acha que foi meu avô quem fundou o cangaço, e já tinha cangaço desde Cabeleira, 1836. Exatamente. E meu avô entrou no grupo do senhor Pereira e foi comandado durante 2 anos pelo senhor Pereira. Agora Antônio morreu, foi um tiro acidental, não foi isso? Foi. Um sucesso. Um sucesso. Naquela época chamava-se sucesso, um acidente. Né? E pelo Luiz Pedro. Luiz Pedro. E aí, que depois se transformou naquela pessoa ali. Aí você consegue, João, eu costumo assim, analisar a personalidade da pessoa pelos seus atos. Claro. Né? Quando meu avô soube, meu avô estava numa fazenda, quando foram avisar meu avô, disse que na madrugada ele veio feito um louco, né? E ele já tinha sabido pelo o companheiro que tinha sido um sucesso. Mas se fosse esse homem medonho que as pessoas dizem, talvez ele nem ouvisse isso. Já chegasse Ele chegou, ouviu o dono da fazenda, ouviu o Luiz Pedro e disse: você agora vai ser meu braço direito. Entendeu? O cara entendeu, né? Em cima da dor que ele estava sentindo, você perdeu um irmão de uma forma brusca, né? Tanto é que a partir desse dia as armas não andavam mais engatilhadas. Foi uma determinação, né? Porque foi na hora que Luiz Pedro bateu o fuzil para levantar da rede, o tiro, né? A arma disparou.
Então, assim, são essas atitudes que você forma a personalidade da pessoa. Entendeu? Então, isso que as pessoas precisam entender. Precisam entender como Lampião era leal, né? Como ele era correto com os amigos, né? Tinha palavra. Aliás, uma coisa que você falou, que eu sempre digo assim, as pessoas desassociam os cangaceiros do sertanejo. Você deve ter tido seu pai, seu avô sertanejo, e você sabia que eram homens de palavra. Né? A palavra deles valia mais do que qualquer assinatura. Então, eles tinham palavra, né? Eles tinham comportamentos, eles eram religiosos, eles eram vaidosos, porque o sertanejo é isso, entendeu? Então as pessoas ficam, Vera, seu avô era muito religioso. Não, ele era sertanejo, todo sertanejo é religioso, né? Com certeza. E naquela época só existia o catolicismo, né? Então era muito forte. Mas seu avô era devoto de Padre Cícero, não, respeitava Padre Cícero. Eles respeitavam todos os padres, independente de quem quer que seja. Padre Cícero, ele tinha uma dívida de gratidão muito grande com o Padre Cícero, porque ele acolheu os irmãos. Os irmãos foram tão perseguidos quanto ele. Que foram ali para o Ceará e o Padre Cícero, como tinha uma liderança... Aí acolheu e protegeu. Exatamente. Era essa dívida de gratidão que meu avô tinha para com o Padre Cícero. Tanto é que quando o Padre Cícero chama ele para ir até Juazeiro, sem saber o que era, ele atendeu prontamente. Isso foi em 1926, quando ele que foi exatamente para combater a coluna preste. Receber a patente para combater a coluna preste, que graças a Deus porque havia um medo muito grande dos revoltosos, né? Porque que era comia criança, lembra? Tinha toda uma história. Porque a imprensa, o governo faz isso. Esse jogo, jogar... Quando os policiais começaram a se vestir igual a cangaceiro, não era para outra coisa. Eu estava em Salvador agora, atendendo um chamado meu grande amigo Manuel Neto, de um seminário, um encontro lá sobre o cangaço. Tinha o Major Marins, quem eu admiro muito e respeito muito. E na hora que ele disse assim, os cangaceiros começaram a volante a usar as roupas do cangaceiro, porque eles perceberam que era uma roupa que se adaptava ao sertão. Aí eu levantei depois assim, Major, com todo respeito, a volante começou a usar as roupas para confundir a população. Porque eles praticavam atrocidades e diziam que era Lampião, porque ninguém conhecia. Raramente. Quem é Lampião? Muitos, né? Eram muitos cangaceiros. Entendeu? Lampião chegou a ter quase 400 homens. Não. Não era 400? 120 homens. 120, quando ele foi para ali para Juazeiro, que ele entrou e já saiu com um batalhão. Foi a partir armado, dali, tudo armado, autorizado. Com a roupa que ele passou a adotar, que era uma mescla azul apimentada, né? Que ele percebeu que resistia aos espinhos. Porque hoje a gente vê a caatinga, uma caatinga rala. Mas naquela época a caatinga era virgem, preservada. Não tinha trilha, não tinha nada. Ali para você entrar, você tinha que se proteger mesmo. Agora, Vera, voltando aqui à questão da volante, eu conheci um senhor chamado Alexandrino, isso quando eu era garoto, isso na década de 80, eu era garoto, e eu perguntava assim, eu era muito curioso, porque eu ouvia muita história do cangaço, né? Como eu fui criado numa família de pernambucanos e paraibanos, então tinha tudo a ver, então contava muito. E eu perguntava assim, e aí, como era que era? Ele disse, olha meu filho, ninguém tinha medo de Lampião, não, a gente tinha medo era da polícia, era das volantes. Então ele falava isso, eu falei, gente, mas eu tinha medo de cangaceiro, eu tinha medo às vezes quando eu era garoto, né? Mas eles, não, o nosso medo era da polícia, era a polícia que entrava, batia, quebrava, arrebentava, foram os cangaceiros. Cara, você falou uma coisa que a gente vem discutindo isso, que quando eu também entrevistei várias pessoas coiteiras e pessoas que viviam que nem conheceram meu avô, que dizia assim, não, a gente tinha medo dos cangaceiros. Aí eu dizia, por que eles maltratavam? Não, porque atrás dele vinha volante, que praticava as maiores atrocidades. Não perguntavam se a gente era ou não um coiteiro, já chegavam quebrando, batendo. E colocava em jornais da época, dizendo que eram os cangaceiros. Sim. E aquela notícia repercutia como se fossem os cangaceiros. João. É bom quando você conhece pessoas que têm uma base, né? E que não quer, e não tem nenhum interesse para nada, né? Isso acontecia muito. Os jornais da época, de 1940, teve um jornalista que escreveu um livro, Terra de Homens, Ademar, que ele dizia, eu era correspondente em Pernambuco e mandava matérias, né? Os jornais, os grandes jornais do Sul-Sudeste pegavam matéria. Lampião chegou aqui em Jacobina, na Rádio Jaraguá, matou todo mundo, babá. Lampião nunca esteve nem perto. E ele ficava rindo com 2 colegas, como essa matéria vendia, repercutia e pediam mais matéria. Então, isso fez
Isso era jogo também, de colocar também a população. Teve até a história de, me parece, um cidadão que se transformou, até foi governador de Sergipe, que ele vai com alguém, com o motorista dele, não sei se ele era deputado na época, e chega numa fazenda e Lampião está. E Lampião coloca ele para dormir junto com ele. Vamos ficar aqui na mesma sala. Era interventor. Era interventor, era né? Eunídice de Carvalho, que era interventor na época, era governador, né? Que meu avô era grande amigo do pai dele, Antônio Cacheiro, né? Então, assim, tinham contato. Tanto é que quando meu avô estava em Sergipe, ele se sentia protegido, porque ele sabia que as tropas, não, como eles disseram, a tropa sergipana não bota em cima da gente, né? Que eles sempre usavam esse verbete, não bota em cima da gente, né? E foi por isso que ele abriu a guarda, né? Mas foi a tropa alagoana, né? Alagoana com a baiana. Com a baiana. Com a baiana, né? Do Bezerra, com o Zé Ferreira aqui da Bahia, que realmente chegaram até meu avô. Muito bem, Evandro está por aqui, Evandro. Um pouquinho aqui rapidamente, a gente está com a Vera pode aqui. chegar. Pois é, rapaz, eu estou aqui atentamente ouvindo e aprendendo, né, a forma mais correta da história, né, de Virgulino, juntamente aí com a Vera, com o Bruno e com você. O João, né? Você que todos os dias diz aí que é primo do Lampião, né? Eu não, isso aí. Inclusive, eu gostaria de sugerir um DNA para poder ter certeza. Mas muito pertinente abrir essa manhã de sábado um bate-papo dessa forma, porque traz justamente principalmente para os mais jovens, né? Sim. Esse conhecimento claro da realidade, da história, né? Porque, como a senhora contou, a história é bem distorcida e Muito. está na mente da gente completamente diferente do que a gente está vendo agora. Então, parabéns aí pela vinda e parabéns pela produção do filme que vocês estão trazendo agora aí. Muito obrigado. E acho que Jacobina está ganhando, né, com essa oportunidade de mostrar as belezas da sua terra associada a essa tão rica história, né, do cangaço brasileiro. Eu sempre digo que o cangaço traz muito benefício, e trouxe muito benefícios, né, no sertão. Primeiro mostrou ao Brasil, as autoridades que eram totalmente ausentes, né, que desconheciam que existia um povo ali sofrido, que até hoje, né, com essa falta de água, enfim, com toda essa miséria que abate o nosso sertão, muitas vezes, apesar do sertanejo ser muito forte, ser resistente, né, o cangaço mostrou isso para o mundo, né? E o cangaço, o legado que o cangaço deixou, né? Hoje tem pessoas que sobrevivem do cangaço, né? Muitas pessoas. Artesanato, cinema, música, moda, enfim, é uma gama, uma riqueza muito grande. E o cangaço, se Jacobina realmente abraçar essa ideia, vai beneficiar muito a cidade e toda a região. Mostrar isso para o mundo é importantíssimo, né? Das poucas histórias que eu tenho conhecimento de Lampião, é justamente contada pelo meu avô. Ele nasceu em 1907 e viveu toda essa história também. E ele falava, olha, Lampião não entrou em Jacobina, passou aqui perto, mas não entrou em Jacobina por conta das serras. Isso eu tenho essa lembrança de que ele contava, ele era garoto, era um buraco, e ele contava essa história, né? Na passagem de Lampião na a região, estratégia não entrou em dele. Jacobina por conta das serras, né? Porque você entrar, Curiço sempre dizia para meu avô que Curiço não gostava daquele coito lá do Angi, quando eles foram mortos. Tanto é que ele não estava, ele estava em Piranhas. Ele dizia assim, capitão, coito de uma só saída é cova. Né? E ele estudava antes todo o terreno, né? Enfim, acho que Jacobina foi protegida. Ele passou aqui próximo. Foi aqui, próximo, né? próximo. Passou aqui, nos brejões aqui de Brejões bem próximos. Brejões né? é próximo aqui. Tem muita gente ouvindo lá nesse momento. Vera, você também é uma mulher que herdou, né, isso dos seus avós. Você foi a primeira cinegrafista da televisão brasileira. Você trabalhou na Globo. Você trabalhei na Manchete, na Globo, na Bandeirante, na TV Sergipe. Foi porque na minha cabeça, eu nunca vi esse negócio de profissão, isso é de homem, isso é de mulher. Porque nós somos criados, minha mãe e meu pai sempre criaram assim, eu tenho um irmão, que nós somos 4 netos, né? Eu tenho um irmão que é o mais velho e 3 mulheres. Minha mãe nunca disse, isso é de homem, isso é de mulher. Né? A gente brincava as brincadeiras do meu irmão, que eu achava muito mais fascinantes. Né? Meu irmão cresceu fazendo o café dele, lavando a cueca dele, lavando o tênis dele, e não deixou de ser homem. Né? Então, na minha cabeça, eu sempre dizia assim, não tem profissão de homem e de mulher. Né? Então, quando foi uma luta, porque havia muito o machismo, e aí eu descobri que o machismo vem muito da mulher, infelizmente,
Por isso que a criação do homem é totalmente errado, porque as mulheres criam esse estigma. Isso, meu filho não pode usar rosa, né? Meu filho não pode... Quer dizer, isso não existe, né? Então, eu acho que as mulheres precisam repensar essa criação, né, para que os homens e as mulheres cresçam num respeito muito grande, né? Os pais, eu falo a mulher e o pai, né? Porque o pai queria muito o cara machista de mulher, tem que bulinar da mulher, tem que brincar com a mulher, tem que soltar a lorota com a mulher. Então, toda essa criação tem que haver uma mudança, né? E eu costumo dizer que esse país, enquanto não houver uma educação séria, a gente não vai mudar absolutamente nada nesse país. Porque na época do cangaço, não adianta você ver o cangaço com o olhar de hoje. O cangaço naquela época era totalmente o sertão esquecido por autoridade. A gente não tinha justiça, como não tem até hoje, né? Quem mandava e desmandava eram os coronéis, que hoje são os políticos, né? E continuam sendo coronéis. Continuam sendo coronéis, né? Há uma nova vestimenta, abriram estrada, hoje se tem um celular, tem internet e tal. Mas a história, se você for continuar, João, a raiz continua mesmo. Então, é lamentável. É isso. Vera, para a gente fechar, fala um pouquinho desse projeto aqui, dessa mega produção, com a sua visão, qual a sua participação, né, nessa história que envolve aí a sua... Olha, João, eu sempre tive preocupação, porque até hoje nós não temos nenhum filme que retrata a história do cangaço. Nós temos 3 documentários que eu sempre falo para o pessoal assistir, que é Memórias do Cangaço, que é um documentário muito bom. Tem O Último Dia de Lampião e Mulheres no Cangaço, que são documentários que vale a pena serem vistos, mas filme nenhum, infelizmente. E eu sempre dizia assim, cara, eu busquei, já entreguei até um livro para uma pessoa para ver se ela fazia, porque eu queria que fosse alguém com olhar feminino que fizesse esse filme, né? Aí quando o Bruno, fiquei sabendo, aí Bruno foi lá em casa, né? Quando ele falou da proposta, né, do que eles queriam, eu falei, cara, será que é verdade? Aí senão a gente vai fazer o roteiro, o roteiro que eu fizer, você vai estar junto. Então já até falei para Bruno, estou acreditando, tanto é que eu estou acompanhando, se eu não acreditasse eu não estaria aqui, porque eu sou uma pessoa muito aberta, muito franca com relação a isso. Bruno já me conheceu, sabe disso. Não quero fazer isso sozinho, eu estou junto com, para mim, um dos maiores pesquisadores e escritores, que é o Sérgio Dantas, que é um juiz lá de Natal, que eu pedi isso para Bruno e Bruno aceitou. De prontidão. Né? Então, assim, eu acho que a gente, o querer de Bruno e o desejo nosso, eu acho que finalmente, nós somos espíritas, né? Eu acho que as coisas tudo tem um momento certo, né? O local certo, e o tempo certo. Acho que chegou. Isso tudinho junto. Maravilha. Vera, minha prima querida, obrigado. Meu primo querido, muito obrigado pelo carinho. Prazer conhecê-la, tá bom? Leva um abraço lá à sua mãe, tá? Muito obrigado. E vamos acompanhar com carinho todo esse projeto. Um abraço também na tua família, em todos que estão nos ouvindo. E eu espero que realmente Jacobina aceite, né, de coração esse projeto, que eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser um belo trabalho. Com certeza. Importantíssimo. Evandro, fechar o programa de hoje. Evandro, Cleiton Luiz, vamos lá, Cleiton. Muito bem, estamos chegando às 9 horas, mais 3 minutos na Bahia. Por aqui nós ficamos, aqui com o nosso Jaraguá Urgente, edição especial de sábado. Lembrando a você que vem aí o programa Bahia Gospel, na apresentação de Antônio Bahia. Todos vocês, um forte abraço, um bom final de semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém.